Sempre muito controversos, programas que abordam o tema crimes costumam ser muito populares aqui no Brasil. Mas antes de existir o famoso gênero de true crime, o país já consagrava diversos formatos para abordar a criminalidade, e o Linha Direta era mais um deles. Mas em diversos especiais o programa deixava os bandidos e vítimas de lado para abordar assuntos que mexiam com o sobrenatural. Entre Céticos e Believers, os programas especiais O Enigma do Edifício Joelma, Experiências de Quase Morte e Operação Prato mexeram com o imaginário popular. E nesse Mundo Free Confidencial vamos fazer uma grande homenagem ao Linha Direta Mistério, e a gente vai saber mais sobre esses programas logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, querido ouvinte. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e eu queria ter muito a voz do Marcelo Rezende para gravar podcast. Um grande abraço, onde quer que ele esteja. Para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Crime, Jay. Oi, pessoal. Nossa, eu tô muito feliz em estar aqui hoje, hein? Hoje vai ser Crimes, Pequena Jay, quando eu não podia assistir TV. Minha mãe tava lá, sai daqui que você não pode ver isso. Quem diria que hoje eu só falo disso. Mas isso aí é aquela regra. Quanto mais tu segura, pior, é igual flecha. Pior fica. É igual flecha no arco. Quanto mais você puxa, mais longe vai. O que eu conheci de amigo que estudou em colégio católico e hoje virou satanista, não está no gibi. É verdade. Faz sentido. Galera que levou RPG a sério demais. Vamos vender menos grupos e continuar essa apresentação. E temos aqui nossa queridíssima Débora Cabral. Olá todo mundo. Estou muito feliz aqui porque temos convidados maravilhosos e os programas escolhidos aqui pra gente falar hoje também são maravilhosos, então estou muito feliz. E temos aqui hoje o jovem chama de collab. Na minha época era crossover, né? Temos aqui nossos queridos decróptos. Primeiro, Daniel Bayer. Corta aqui pra mim, Andrei. Corta aqui meu braço. E aí? Muito bem. Longas noites, belos dias e estamos aqui, felicíssimos de falar desse assunto que eu gosto tanto, que é coisa velha e coisa estranha. E nosso queridíssimo Mordente, pela primeira vez aqui no Mundo Free Confidencial. E aí, meu velho? Olha aí, e aí, beleza? Muito feliz de estar aqui também, obrigado pelo convite. E é isso, eu vou superar traumas da infância ao tratar desse assunto sensível. Exatamente, o meu caso. Para com vossos diletos catedráticos. Antes da gente mergulhar nessa loucura que foram esses 3 episódios, na minha época eu imaginava que eram dezenas desse tipo, né? Uhum. Mas não, foram bem especiais mesmo. Só tem 3 episódios dessa linha do sobrenatural. E antes da gente ir falar sobre esse assunto, bem nostálgico para a maioria de nós brasileiros, na faixa aí dos 30 a mais, né? O que compõe, né, uma parcela significativa do nosso podcast. Temos que dar os recadinhos rápidos. Primeiramente, temos lá a galerinha do apoia.se/confidencial que nos ajuda com R$5. Considere, veja se seu coração está agraciado com esse episódio, dá aquele quentinho de você quinta-feira à noite. Fala, meu Deus, amanhã é sexta, amanhã vai ser irado no colégio. Fala, vou apoiar porque tá me dando esse sentimento de nostalgia de novo, né? Diferente do Fantástico, que era o quê? Que era quando você sentia depressão, porque, segunda-feira, mais uma semana, né, de merda com o pessoal
fazendo cuecão em mim na escola. Então, considere você... Meu Deus, Andrei, foi muito rápido, escalonou muito rápido. Muito pessoal, sabe? É muito específico, né? Tá tudo bem, André? Tá muito específico isso aí. Tá tudo bem, André. E também siga a gente nas nossas redes sociais. Gravei vídeo no TikTok, @MundoFreak, vai lá conferir eu falando de OVNIs. Esse podcast vai ser só daqui a algumas semanas, então, dependendo de como tiver aí no futuro, eu posso estar muito triste, muito feliz. 99% de chance de estar triste. Que eram só balões, né? De padres de balões voando pelos Estados Unidos sendo abatidos. Ou então, eu posso estar muito feliz, no qual... Quer dizer, deixa eu falar. Gente, eu tô me perfazendo muito de recados. É isso, bora falar sobre Linha Direta Mistério. Até hoje, 31 anos depois do incêndio, especialistas garantem que o lugar é cercado por uma estranha energia espiritual. Ainda tem uma remanescência de pessoas que morreram com fogo, que morreram com uma porção de sofrimento. Segundo testemunhas, o edifício Joelma carrega uma maldição. Alguma energia negativa tem, isso não tem a dúvida. Já quero evocar aqui uma parada. Linha Direta compôs a minha ideia de medo na juventude. É verdade. Total. E eu não vou nem falar desses especiais de mistério que davam um medinho, etc e tal. Mas, cara, me dava medo o normal. Porque tem o velho clichê, não, não tenho medo de fantasma, tenho medo de bandido. Ok, eu acho justo, né? É uma racionalidade que eu invejo, né? Gostaria de não ter medo escuro. Apenas ter medo de pessoas que querem me agredir. Mas... diria eu que quando eu vi aquelas fotos de procura-se, né? Ligue agora se você tiver alguma dica de onde está esse foragido da justiça. Depois de eu ver uma carnificina nos últimos 40 minutos, aí fica essa foto meio que parada. Geralmente são fotos preto e branco. E eu lembro muito nitidamente de eu tentando dormir e a porra desse cara. Eu tenho certeza que esse cara vai aparecer agora na minha janela. E tipo, é o cara de Pindamonhangaba em Jacarepaguá, saca? Tipo, não quero que ele aparecer lá. Mas eu tinha certeza que o cara ia aparecer lá pra mim. E aí eu tinha muito medo. Essa era a minha relação com Linha Direta. A minha relação é mais assim, como eu sou mais velha ainda, né? Quando o Andrei falou sobre mim, a gente vai gravar sobre Linha Direta, a minha primeira coisa que pensou foi Você Decide. Porque assim, eu sou bem idosa, então minha mente foi pra trás. Aí quando eu fui assistir, aí eu, esse! Putz, esse eu tinha bastante medo também. Então me mantive nos traumas de infância, porque eu morria de medo de assistir essas coisas, cara. Eu sempre achava que eles iam aparecer na minha casa, que ia pular o muro lá de Guarulhos e me atacar, sendo que os casos eram de Minas Gerais, assim, sempre. A minha relação é que eu não podia ver, né? Oh. Eu era muito criança, tava na, segunda série. Primeira, segunda série, eu não podia ver. E daí, às vezes, eu entrava no quarto da minha mãe, no meu pai vendo. E daí, eu era literalmente colocada pra fora, porque eu não podia ver. Então, eu ficava com medo, né? Tipo, o que é proibido? Olha, digamos que tem coisas pior pra você ver no quarto da sua mãe e do seu pai nesse horário, né? Com coisas certeza. que traumatizam mais. Não sei, hein? Caralho. Sei lá, né? Eita. Opa. Traumatiza sim, Jay. Traumatiza sim. Cara, eu também já era um pouco velho e eu sempre torcia pra achar o bandido. Eu queria muito poder telefonar e falar, está aqui o bandido na minha cidade. E nunca aconteceu, porque eu achava que era um serviço que a gente podia fazer de encontrar esses... Um serviço? Mentira! Esses bandidos foragidos, né? Eles sempre te preparavam, mostrava aquele negócio horroroso. E se você viu ou sabe do paradeiro de José Euclides, você ligue para 0... É que você ficava puto, né? E era sempre assim, nunca um 0800, né? Não tinha 0800 na época. Você ligava mesmo 021. Para um telefone X, né? Um telefone de verdade. Sei lá, era o telefone mesmo do Day, que eram uns negócios assim que os caras davam, então... Mas eu nunca me aconteceu de encontrar bandido na rua, assim, bandido famoso, né? Que bom! Que bom! Os bandidos que te encontravam, né? Me encontraram algumas vezes. Cara, pra mim tem sei lá, a minha memória disso é mais
como é que eu vou dizer? É mais sinestésica, mais, tipo assim, é a vibe, saca? Que cor que tinha o Linha Direta pra você? O que eu tinha medo mesmo quando era criança, eu não sei se chegou a passar no Linha Direta, eu não lembro mais ou menos a época, mas eu morria de medo do Esquadrão do Torniquete. Cagava de medo do Esquadrão do Torniquete. E eu nunca entendi o que era, mas eu falei, porra, isso aí é paia e tá falando direto. Então, mas... Esquadrão, né? Era foda, né? Tipo... E aí eu morri de medo disso. Então, assim, quando fala linha direta, a primeira coisa que me pipoca na cabeça é o Esquadrão do Torniquete. Eu não sei porquê e eu não sei se tem a ver de fato. E também o Hélio Costa, que ele era pior, tipo zero carisma negativo, né? Nem zero carisma negativo, e que eventualmente virou senador, né? Que é, inclusive, um dos grandes responsáveis pela tomada de Três Pinos, pelo que alguém me falou, não sei se é verdade. Nossa, é criminoso total. Cara, eu não lembro dessa primeira versão dos anos 90. Eu lembro só depois com o Marcelo Rezende, né? Que depois ele é substituído, né? Então, isso que eu ia perguntar. Tiveram quantas? Acho que foram 3 pessoas, porque eu só lembro com o Domingos Meirelles. É o único que eu lembro. Não, teve bastante. 3 que eu tinha medo. Com os outros eu não... É que você não existia, né? Eu acho que eu não existia mesmo. Tava só no quartinho dos pais. O Meirelles é esse do Cavanhaque, né? Isso. Eu só peguei com ele. Eu lembro dele. Eu acho que já era também meio que na época do Datena. Eu não sei se é mais ou menos na mesma época. Eu lembro que um que passava de tarde, que eu podia até dar uma olhada rapidinha na TV, às vezes quando eu passava na cozinha, aquela clássica família de classe média que tem a TV na cozinha, sabe? Era lá em casa. Daí, tipo, ainda dava pra ver alguma coisa. Mas o de noite, que era com o Meirelles, eu não podia ver. Daí eu só peguei ele mesmo. Então, tiveram 3? Tem. Mas é que era uma época, assim, bem sensacionalista da TV, assim. Eu lembro que tinha o Aqui Agora, no SBT. Nossa, tinha. E o Aqui Agora era super pesado. Era muito, tipo, saia sangue, assim, na televisão. Era bem pesado. Tinha o Linha Direta, tinha os Brasil Urgente da vida também, tinha o Cidade Alerta, era só crime, cara, o tempo todo. Eu só não entendi porque você falou naquela época, né? Hoje em dia... Continua. Hoje em dia é no almoço, que é coisa mais... É um negócio que me incomoda profundamente, e como é tão maioria, mas é você chegar num lugar pra comer e tem uma televisão gigante, tipo, estourando lá, não, porque o corpo foi encontrado decapitado e cheio de sêmen e fezes, e eu sei lá, tipo, batendo um rango e tal, falar, caralho. E é sempre na Record, Sim. Na hora do almoço, é sempre na Record que tem isso. Cara, inclusive, o meu primeiro trampo, a gente tinha que ficar fazendo clipping de notícia, né? Então, você trabalha para alguma empresa, você tem que ver todas as notícias que estão saindo dela. E você tinha no pessoal da produção, a galera que ficava vendo TV e ouvindo rádio. Então, tinha a galera que só ouvia rádio para ouvir todas as notícias que saíam, tinha a galera que só via TV e cada um ouvia um canal específico. Tinha um cara que ele ficou vendo a Record por 1 ano. E eu não tô jurando. Ele desenvolveu crise de paranoia, ele começou a desenvolver pânico, ele começou a ter tanto problema psicológico real, assim, de só assistir a Record o tempo todo. Aquela galera que trabalha em banco também, né? Tipo, galera que trabalha em banco só pega uns bagulho tenso do cacete, né? Trabalhar com INSS, essas coisas, eu acho que deve ser pau a pau. Nossa, que tenso. Trabalhar em banco. Pô, o cara quer vender seguro de vida pros outros? Agora não, a galera que trabalha em banco sofre bastante, que tem uns casos bem tensos e você não pode fazer nada e aquilo fica na sua cabeça e você fica ali, né? Entendi. Que é a mesma coisa de você assistir esses crimes, você vai ficando remoendo, ruminando na sua cabeça, você não pode fazer nada. E eu pesquisei aqui, do que o Mordes disse, o Esquadrão do Torniquete, ele era da região norte de Belo Horizonte. Olha aí, na década de 90. Por isso. Descobriu por quê. Correu sérios riscos, Mordes. Era bizarramente próximo de onde eu vivia. Então, por isso que te mexeu tanto, cara. Caraca, pesado. E década de 90 você tinha o quê? Você era shopping? Quantos anos você tinha? Porque às vezes marca mesmo. Uns 30 já, né? Desculpa. É que, tipo, determinada época da nossa vida a gente é bem impressionável, né? Porque, sei lá, tá morando sozinho, tá tentando entender como é que a vida é de fato, como funciona, que tá tomando cu pra caralho. Então, tipo, impressiona bastante. Às vezes é só a reação dos pais também, né? Eu tinha uns 23, 24 por aí. Então... Não, tô brincando.
Era criança. Eu tava rindo aqui porque eu tava desacreditando. Em 90 eu tinha 8 anos. Então, e aí tinha umas, inclusive naquela área também tinha umas gangues de pichador lá. Como é que era? Tinha a G90, tinha GBS, eram as gangues. E aí eu via falar. Mas aí você via mais por causa dos pichos na rua. Esquadrão Torniquete aparecia no jornal direto. Eu lembro de estar na praia e estar com medo deles à noite, porque, era... não lembro qual praia de Mineiro que é, mas uma das praias de Mineiro. Minas Gerais, né? Essa grande orla aí do Brasil, né? Eu ia falar, nossa, faz tanto tempo que ainda tinha mar em Belo Horizonte. Era... Mas aí o que acontece? Hoje aqui no Brasil, até explicando pra alguém que é mais novinho, eu acho que essa questão dos programas sensacionalistas, eles meio que assumiram uma pecha meio de entretenimento. Então, por exemplo, você vê esses balanços geral da vida, é sempre um cara meio engraçadinho. Tem a parte dos crimes, tem a parte deles... É que é foda que agora eu vou criticar pra caralho, eu não sei se eu deveria ter falado o nome. Mas, assim, tem a parte deles, tendo conflitos éticos e morais, né, na sociedade, né, mas que na época dos anos 90, pelo menos, que é onde que me compete, assim, é o que eu lembro, era um negócio bem mais bizarro, né, no início dos anos 90, mais ainda, né, na época do Alborguete, ele mandava matar, mandava não, né, falava, não, tem que pegar mesmo, de incentivar pessoas a irem lá e linchar, em processos que você não sabe o que aconteceu direito, né, tu não sabe se a pessoa é culpada mesmo e tal, provavelmente até era, né, mas não passar por um processo legal ali, do cara ser julgado, ser preso, por mais que, né, a gente conheça a problemática nessa área aqui do Brasil e tal. Mas eu acho que, na minha opinião, voltando pro Linha Direta, que era um programa que ele abordava sobre casos criminais, eu sempre achei que ele era um pouco mais sutil. Eram, às vezes, crimes escabrosos, de certa medida, só que eles aliavam aquela coisa da dramatização. Então ele pegava, chamava, entrevistava as pessoas reais por trás daqueles crimes, as vítimas, né? Parentes ali, que estavam próximos ali. E, ao mesmo tempo, eles chamavam atores, inclusive alguns atores até de novela, que a gente via nas novelas, assim, dependendo do episódio, eram uns menos cotados, os outros eram mais cotados, mas você tinha todo esse trabalho. E o que dava essa cara meio, talvez até meio elitizado, assim, do você tá na quinta noite na Globo. O padrão Globo de qualidade. Tinha esse rolê, assim, era menos pinga-sangue. Isso, e tinha uma produção também, né, melhor. Eu tenho a leve impressão de que é muito parecido com o programa Unsolved Mysteries dos Estados Unidos da década de 80. Não sei se vocês conhecem. A proposta do Unsolved é basicamente você pegar crimes não resolvidos para disseminar, para ver se as pessoas começam a ligar para cola deles e, mandar dicas pra resolver. Só que eles misturavam muito isso. Caso você nunca tenha assistido, se você manja um pouco de inglês, todas as 13 temporadas, elas estão disponíveis no YouTube, tá? A qualidade tá excelente e tem legenda, só que eu acho que é só legenda em inglês. Então, dá pra você assistir desde o começo. Daí tem a dramatização, só que ao mesmo tempo eles conversam com os familiares, porque eles precisam chamar atenção para aquele caso, para poder, trazer mais gente, para trazer dicas. E daí eles ainda têm atualizações, sabe? Nos capítulos que vão saindo mais pra frente, tem atualizações caso eles resolvam alguma coisa. Daí toda vez que, eu vejo algum vídeo do Linha Direta, ou então, quando eu fui fazer o Criminologia, principalmente de casos brasileiros, eu caí nos vídeos e nos links, antigões de jornal que aparecia. O Linha Direta hoje falou sobre isso, isso, isso. Daí ainda dá pra acessar algum deles. Eu sinto essa impressão que foi muito inspirado, entendeu? Acho que a única diferença mesmo é que não trazia essa coisa de, vamos tentar resolver, liguem aqui pra gente, e tá aqui as atualizações, porque pelo que foi o Daniel que tava falando, que ele queria resolver os crimes? Eu queria, sempre quis. Eu nunca tive a impressão que o Linha Direta tava ali tentando resolver os crimes, mas parece que era isso mesmo, não era? Era. Sim, era bem isso. O que eu ia falar é bem zoeira, mas é real. É que, assim, eu tava lembrando da diferença, porque no Linha Direta você tinha aquela dramatização, que como o André tava falando, tinha aquele padrão Globo de qualidade. E aí, no Ratinho, tinha também. Eles faziam de vez em quando as dramatizações, só que aí as dramatizações do Ratinho era o padrão Ratinho de qualidade. Era o Marquito, né? Começava a dramatização, os atores, o negócio do sério, daqui a pouco só me xarope. Rapaz! Diminuía um pouco a seriedade, né?
Cara, a semana que o Ratinho levou o ET de Varginha no programa, e foi da segunda a sexta-feira, com um cara com uma caixa imensa no meio do palco, assim. Falou, a gente vai revelar, vai tirar o ET de Varginha daqui. Aí ficou de segunda a sexta. Aí na sexta saiu o ET do ET Rodolfo, assim, da caixa. É isso, né, mano? Dos 90 total. É essa parada, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem esses especiais que passaram e que eram coisas grandes, né? Tipo assim, eu hoje vendo, ele tem aquela assinatura que qualquer coisa dos anos 90 tem depois de 20 anos, né? Quer dizer, eu acho que esses programas, inclusive, eles passaram meio que no início dos anos 2000, né? Eles foram na viradinha ali, né? Sim, inclusive um dos que a gente assistiu, era o que eu vi, tava lá 2005, e na minha cabeça era um negócio super velho. E aí mostra o quanto que eu sou velha, porque pra mim 2005 é tipo 5 anos atrás, no máximo, sabe? Todo mundo. Aí eu, nossa senhora! Anos 90 tem 10 anos ainda. Então, pelo que eu entendi, eles tinham esses especiais e tipo Linha Direta Justiça. Era na década de 2000, não era mais na década de 90. Sim. Não, tá certo, eu errei mesmo. Era mais anos 2000 mesmo. Era mais anos 2000. Aí você tinha o Linha Direta Justiça, que eles pegavam casos históricos, assim, né? Tem a Zuzu Angel, né? Diversos casos, assim, que marcaram a história do Brasil, né? Você tem o Bandido da Luz Vermelha, né? Coisas nesse sentido, assim. Que a ideia é a gente falar mais do caso do Mistérios, assim. E, cara, vamos começar, então, com talvez o que marcou mais as pessoas, e eu acho que é o melhor episódio, assim. Queria saber a opinião de vocês, assim, que é o do Edifício Joelma. Que eu acho que ele é o que tem um começo e meio fim interessante, ele é mais coeso. Tem um episódio aqui que eu acho ele escabroso, narrativamente falando. Um negócio que não tem pé nem cabeça. Até os entrevistados é um negócio meio esquisito, assim. Mas o Edifício Joelma é bizarro, né? A gente já teve um episódio aqui do Mundo Freak, que foi o Mundo Freak... Ele é bem antigo. Um episódio muito antigo, acho que ele é um 100 e pouco. Não, Mundo Freak 6. Nossa! Nossa senhora. Faz pouquíssimo tempo, feito ontem. Era gravado por mala direta na época. Na época do incêndio que eles gravaram, inclusive. Na década de 70 que eles gravaram. Cara, pior que é isso mesmo. Não, mas sério agora, a gente já tem aquele episódio e tal, que lá a gente aborda mais detalhes. Acho que até, para um futuro, acho que até merece a gente fazer um episódio só sobre o caso de novo, né? Resgatar esse episódio, mas dá pra gente comentar um pouquinho sobre essa abordagem do programa, que pra quem não sabe, né? Aconteceu em 74 o grande incêndio no Edifício Joelma, que é aqui do centro de São Paulo, né? É um prédio que dá pra reconhecer, né? Hoje ele mudou de nome, ele foi reformado e é um prédio comercial que, inclusive, muita gente que gosta de gravar videozinho de fantasma não pode mais. Lá eles não gostam, não proíbem, né? Mas na época foi um incêndio muito doido, assim, e que com certeza foi um marco na história da segurança desse tipo de ambiente, assim, né? Era aquele rolê do tipo, muita madeira, muito carpete, muito cigarro. E aí, o que rolou provavelmente, né, ninguém tem uma causa exata, mas teria sido um curto-circuito em um dos ar-condicionados da época, né, que teria começado esse incêndio. E aí você não tinha pouquíssimos protocolos de segurança, era uma coisa muito menos levada a sério, né? Até a maneira como você arquitetava esse tipo de prédio fez com que muitas pessoas morressem nessa grande tragédia. Mas, Andrei, sobrenatural como? Como é que esse programa abordava o sobrenatural? É que existia essa grande lenda em volta dessa tragédia, né? Então você tinha as pessoas que morreram, o fato do prédio ser assombrado, então eles traziam os funcionários do prédio, né, porteiros e coisas nesse sentido para dar entrevistas, né, e faziam toda aquela abordagem para explicar um pouco disso, né? Vocês lembram desse episódio? Nossa, maravilhoso episódio, diga-se de passagem. Esse negócio do sobrenatural, eu acho que focaram bastante nos da 13 Almas, né, que tem no... Eu acho que ainda tem lá o túmulo, né? Os túmulos para você visitar. Fizeram até uma capela, né? Isso porque, na verdade, as pessoas viraram devotas mesmo. Você ia lá com seu copinho d'água, jogava em cima do túmulo. Essas pessoas, elas não têm nome até hoje, a gente não sabe quem elas foram, né? Elas, se não me engano, elas estavam no elevador, todas juntas, elas tentaram escapar pelo elevador, e daí elas foram enterradas. E daí o que acontece os coveiros começaram a comentar, e a galera que cuidava do cemitério ouvia as pessoas gritando e batendo dentro dos túmulos, achando que elas ainda estavam presas. Então as pessoas começaram a ir lá e jogar água em cima para apagar o fogo delas, para ver se acalmava as almas. Daí parece que caso você seja devoto, você vai até lá e a sua, eu não sei se é oferenda que fala, não sei, joga copinho d'água lá em cima e daí atende suas preces. Eu acho essa uma das histórias mais
assim, angustiantes, de tipo, as pessoas elas não conseguirem descansar. Que foram pessoas que, inclusive, não foram nunca identificadas, né? Porque elas foram queimadas a tal ponto, assim, que era, na época, né, era impossível. Você tinha ideia, né? Porque, assim, era um prédio comercial mesmo naquela época, né? Então, foram pessoas que, não voltaram, né? Então, em algum momento ali, muitas pessoas morreram, etc e tal. Mas você não sabia especificamente quem eram aquelas pessoas que morreram dentro do elevador. E, cara, essas histórias, mano, você ficava ali com 12 anos, 8 anos, vendo essa parada, mano, você fala, caralho, mano, eu vou dormir aqui hoje nunca mais, mano. É muito louco isso. Não, e a coisa toda bizarra, né, de tipo, eles estão enterrados ali, mas eles continuam sentindo que eles estão no elevador, aí, não sei qual foi o coveiro que teve a brilhante ideia de jogar água também, tá de parabéns, muito... Sim, né? Sagaz. Muito sagaz. Sim, mas é um negócio que, né, te impressiona. Você fica, pô, cara, que merda de morte, né? Os caras estão lá. Sim. E aí, por que eles realizam pedidos e tal? Também é uma coisa meio assim, né? Mas o rolê é bem católico, né? Essa coisa meio santificação, né? E não só isso, né? Tipo, eu acho que faz parte da cultura brasileira você também transformar o que é sofrimento em alguma coisa para se ter esperança, sabe? Tipo, poxa, sofreram, então por que não acalmar essas almas e pedir algo em troca? Eu acho que faz parte da nossa cultura mesmo virar essa página, entende? Tem gente que faz pedido pro Ayrton Senna. Tem cartas e coisas que você vai no túmulo lá e tem gente pedindo coisas. Puta, eu não sabia. Com todo respeito aí à fé das pessoas e tal, mas costuma ser mais efetivo quando tu pede quando a pessoa tá viva, que ela pode fazer alguma coisa, né? Quando ela tá morta. Daqueles pés, Ayrton Senna por favor, faz o freio do meu carro. Enfim, deixa pra lá. Cadê o plim do processinho? Não tem aqui. Ah, meu Deus. Olha, eu vou dizer que uma tia minha uma vez mandou uma carta pra Xuxa pedindo ajuda. E a Xuxa respondeu meses depois só com um autógrafo pra ela. Minha mãe. Ao menos ganhou algo. Veja bem, deixa pelo lado bom, ela ganhou alguma coisa. Você vê que mesmo o gesto vazio na época ainda tinha, né? Tipo, ainda era um autógrafo da Xuxa. Hoje em dia é aquela mensagem automática da Nicole Baus. Nicole, meu cachorro morreu. Ai, que tudo, beijo. Ai, meu Deus. Até os gestos vazios eram melhores antes. Malditos jovens! É verdade. Maldita tecnologia! Não se fazem mais gestos vazios como antigamente. Eu hoje, quando o ouvinte entra em contato comigo, eu mando um autógrafo. Andrei, por favor, eu mando um autógrafo. É isso aí. Manda por correio, né? Um autógrafo. Não, foto. Por DM do Twitter mesmo. Não vou gastar selo de carta, não. O meu autógrafo. A Xuxa gastou, cara. A Xuxa gastou. Então, o problema é depois vai começar a aparecer contrato no meu nome, aí eu quero ver, né? Cara, é muito legal essa parte do programa, né, que vai falar das 13 almas. Aí você vai falar do filme, que inclusive tem completo no YouTube, né, que você teria, na época, eles chegaram a gravar um vídeo sobre a tragédia, brasileiro mesmo e tal. E aí dizem que durante as filmagens acontecia de tudo ali, rolê exorcista, saca? Tipo, o pessoal via gente. Tem foto, cara. Tem as fotos. Tem umas fotos do cara que acompanhou a filmagem, tem uns vultos assim que você vê na parede e tal, um negócio bem... E a própria moça do filme autorizou, né? Segundo a atriz, né? Como é que é o nome dela? É a filha da Nissete Bruno. É a Beth Goulart. Isso. Ela conta nesse linha direto que ela foi autorizada pela própria moça lá que morreu, né? Que é a história dela, que eles focam mais, né? Uhum. Então é bizarro. E tem a história também do lugar de ser amaldiçoado de antes. Sim, isso eu achei muito doido, cara. E isso é um grande plot twist que na época a gente não né, os jornais não contavam isso. Aí eu fui saber mesmo pelo Linha Direta, que tem a história do crime do poço, que é cabuloso também, pelo amor de Deus. É aquela coisa da crença que as pessoas têm do lugar ser ruim, né? Do tipo, ali tem uma energia ruim, as coisas vão sempre acontecer ruins ali, né? Tem um negócio bizarro desse, assim, na minha visão. Mas o crime do poço eu achei bem doido. Mas teve uma tragédia antes, 2 anos antes, né? Que é o edifício Andraus, que também queimou, que é ali na região. Sim, verdade. É tudo perto, fica mais ou menos, cada um forma um triangulinho. Na verdade, reza a lenda que o crime do poço aconteceu na mesma área, no mesmo terreno que foi construído o Joel. Eu já vi muitas informações atravessadas, sabe? Sim, não, era perto, era próximo. Então eu não sei dizer, mas sei que foi ali na Bela Vista. Só que ali na República teve o Andraus também, né?
E foi 2 anos antes do Joelma. E é por isso que o Joelma ficou tão em evidência. Além de ter sido... morreram mais pessoas, foi um incidente muito maior. O Andraus, ele também tinha pegado fogo, morreram muitas pessoas e foi pelo mesmo motivo. A gente tá numa época aí onde a gente não tem ideia de como a tecnologia funciona direito em relação à eletricidade e como aquilo vai aguentar, né? Tipo, a gente não tem ideia que vai... Se você colocar muita força elétrica ali em cima, é capaz que as coisas não dê certo. Você sabe como funciona mais ou menos o curto-circuito. E antes a gente não tinha essa ideia, porque, nossa, a gente pode ter aqui um prédio comercial onde vai funcionar um banco, onde tá funcionando, sei lá, 50 ar-condicionados com um monte de telefone, gente acendendo e apagando a luz. Então a gente não sabe quanto que aquilo vai ter a resistência, né? Tipo, vai aguentar. E que eu acho que no duro, no microgerenciamento desses grandes grupos, né? Vai ter uma outra... não, é recomendável não fazer isso. Mas eu vou fazer porque o cara do 115 pediu. Ou então baratear o bagulho mesmo, tipo, deixar mais barato. Sim, é o boate quis, né? É, então. A pessoa assume o risco. Aí na hora que dá merda, eu não quis matar. Não, naturalmente, eu entendo que você não quis matar. Mas no momento que você tá pegando material de baixa qualidade, você não tá seguindo os protocolos, você tá assumindo o risco que não é teu, inclusive, porque você não tá lá, né? Esse é o problema. Mas não tinha tantos protocolos assim, viu, Andrei? A gente tá realmente numa época que não tinha. Sim. Não, eu entendo. Foi por causa desses 2 incidentes que começou a ter aqui no Brasil mesmo o tipo de protocolo de ir lá, ver se tá tudo certinho, se tá tudo, as regras certinhas, porque antes não tinha. Então, tipo, a gente pode... Todas as pessoas que fizeram, que construíram esses prédios, que colocaram lá as pessoas lá dentro, elas foram culpabilizadas, elas tiveram o seu dia lá no juízo, então vale a pena dizer que as pessoas, elas, tipo, levaram a culpa, foram presas, etc, tiveram que pagar indenização para as pessoas que sofreram, só que eu não tenho muita certeza se foi, tipo, só pelo capitalismo selvagem também. Eu acho que não tinha uma ideia de que aquilo poderia acontecer. Não é passando pano pra ninguém, mas é essa época que a gente tá. Então, todos esses incidentes aí, que é o crime do Poço, o edifício Andraus e o edifício Joelma, a gente tem quase, tipo, eu acho que a maior distância que a gente tem é de 25 minutos, mais ou menos 2 quilômetros de distância. 25 minutos andando, né, nessa região. Então, é tudo muito perto ali nessa região. Fora que eu tava lendo, é que esse caso, fazendo já merchan, fiz esse caso por criminologia, que eu falo do crime do Poço e eu puxo já o edifício Joelma e Andraus. E daí, reza a lenda que aí em São Paulo tem muito sangue preto derramado, né? Porque muitas pessoas escravizadas, elas viveram aí na região. Só que é do outro lado, não é na região da Bela Vista, é na região da Sé e da Liberdade. Então todo mundo fala que era amaldiçoada a região por causa disso. E na verdade é o outro lado. Tipo, um lado tudo isso aconteceu e daí você passa basicamente uma linha reta. Você tem a Sé e a Liberdade, que é onde tinha um pelourinho. A gente tem a igreja, né, que serviu para enterrar essas pessoas escravizadas, etc. Onde você pode até visitar para conhecer um pouco dessa história de São Paulo. Então essa região de São Paulo é bem tensa. E assim, né, lembrando, né, que o negócio aconteceu em 1970. E assim, a gente tem que lembrar que até 1980 grávida fumava, grávida bebia. Então, assim, era uma época que a galera não tinha muita noção de protocolo mesmo, assim, sabe? Tipo, o que é perigoso ou não, sabe? Então tem... Poltrona de avião tinha cinzeiro. Nossa! Se vocês já viajaram naqueles cometa antigão, tinha cinzeiro também na poltroninha do ônibus. Então era uma época... Esse brasileiro. Era uma época doidona. Tem até hoje. Tem, não tão antigo assim. Eu fumava cigarro dentro do shopping em 2000 e eu tava na faculdade. Foi, a lei mesmo de proibir foi em 2008, 2009, eu acho. Foi recente. Ia alugar DVD lá e ia fumando. E eu voltava trancado e é isso aí. Aí você pensa, carpete, gente fumando, ar-condicionado. E é óbvio que ia ter gambiarra também, né, gente? Vamos acreditar que não ia ter gambiarra também. Então era uma receita pra dar errado, assim. E eu acho que o episódio do Linha Direta mesmo, esse pra mim foi o que me pegou mais, assim, me deixou meio mal mesmo, porque não foi só falar sobre os fatos sobrenaturais que aconteceram após a tragédia, mas também como foi a tragédia, sabe? E nesse Linha Direta eles colocam as imagens de arquivo das pessoas que se jogaram do prédio, sabe? E isso pra mim foi, assim, absurdo de ver aquilo. Tipo, eu sei que acontece. Eu sempre converso com a Jay sobre true crime e tal, mas eu falo que eu não consigo ver muito. E pra mim ver aquilo, eu fiquei assim, gente, eu não tô acreditando, cara, que, tipo, tem isso na câmera, que passou isso na televisão e que as pessoas assistiram, sabe? É terrível, assim, é assustador, de verdade.
A pessoa tem que estar num grau de desespero ali, né? O que você faz? Você fica tomando fumaça e se derretendo de calor, ou você se joga imaginando que você tem uma mínima chance de não morrer, não tem o que fazer. É porque não tinha que fazer. Não, a galera se sentiu mesmo assim. Ou eu vou morrer queimado, ou eu escolho me jogar daqui e acabar logo com esse sofrimento, sabe? Era o que a galera tava fazendo. É assustador. Também fizeram isso no 11 de setembro, né? Mas ver tudo em chamas ali, assim, foi muito pesado pra mim. Porque, tipo, tinha 2 torres, né, no edifício de Alma, se não me engano, não era isso? Tipo, tinha a Torre Sul e a Torre Leste, era um negócio assim. Daí, tinham umas telhas de amianto, e essas telhas de amianto, daí, tipo, um pouco da composição daquilo protege e acaba a fumaça não saindo dali. As pessoas morreram asfixiadas e a temperatura daquilo começou a atingir mais de 100 graus Celsius. Então, tipo, o que eu sei é que umas pessoas de uma torre, todas pularam, então morreram dentro dos elevadores ou então asfixiadas, e as outras que estavam no prédio, por incrível que pareça, elas se esconderam debaixo de uma telha de amianto e, tipo, conseguiram parar um pouco o fogo e a fumaça. E só foram elas que foram socorridas, foi só dessa torre. Com helicóptero, né? E até por causa das telhas, o helicóptero não conseguia descer, né? Na telha, pra pousar. Eu não sei se tinha heliponto. Tinha heliponto no Joelma? Não. Não tinha. Não, o helicóptero desceu ali pra pegar a galera mesmo. Eu acho que todo prédio tem que ter heliponto, não é isso? Não sei, Não, acho que não. Não é todo prédio que tem, não. Esses grandões não precisam? Não que eu saiba. Assim, pra mim, é aquela coisa, a pessoa que tenta ver pelo lado positivo, sabe? Eu tava vendo aquilo lá e pensando assim, nossa, ainda bem que eu fiz os exercícios de dia de incêndio no prédio onde eu trabalho, sempre participo. Porque, assim, você via o que a galera tava fazendo, do tipo, subir, sabe? O pessoal tava subindo as escadas, o pessoal tava entrando no elevador. E, assim, são coisas que você sabe que você não pode fazer, sabe? Mas, assim, na época, obviamente, não existia. Eles não conseguiam descer, né? Acho que a ideia era essa, né? Mas o elevador, sim, com certeza, era uma coisa que você não devia ter feito mesmo. Era um risco, né? O que a moça conta lá na psicografia dela é que tava muita gente subindo. Então, tipo, ela tava tentando ir pelo contrafluxo, sabe? Tipo, tava muito difícil não ser empurrado, porque tava todo mundo querendo subir, porque a ideia deles era, tipo, ir pro andar lá mais superior e conseguir ter ar no topo do prédio, sabe? Ao invés de descer. Vira uma grande armadilha, né? Não tem muito o que fazer, né? É horrível, gente, é horrível. E tem um negócio do crime do poço, né? Que foi ali por perto, ninguém sabe, né? Que a Jay falou se foi no terreno lá, que é um negócio bizarro, né? Do cara que matou a família e ficou de boa. Mas mais ou menos o resumo é isso. Ele matou, foi a mãe e a irmã, né? 2 irmãs. Ele não ficou de boa. Não ficou. Aí ele matou, enterrou lá e tal, e disse que elas foram viajar, né? A polícia desconfiou, foi atrás, cavucou lá e achou, né, os corpos e tal, e o cara correu e se matou. Eu fiz um rápido resumo. Ele construiu o poço, mas não fala pra ninguém pra que era pra estudos. Não, ele falou sim. Ele falou que era pra estudos. Não, ele tava fazendo ele ia vender adubo, porque assim, como ele era um professor de química da USP, né? E daí ele tava passando por problemas financeiros com a família, porque a família era uma família tradicional de São Paulo, só que daí o pai da família morreu, deixou uma herança, só que essa herança estava acabando aos poucos, porque uma das filhas era esquizofrênica, uma tinha paralisia e a mãe estava com um começo de câncer na perna, e o dinheiro que ele estava tendo não era suficiente para sustentar a família inteira. Daí, tipo, ainda teve o pivô, que foi, ele estava saindo com uma moça que a família não aprovava, que era o clássico família tradicional de São Paulo. Então foi o estopim pra ele. Daí ele foi lá e cavou um poço e disse que era tipo, o poço era um jeito dele economizar água pra ele poder fazer adubo e inteirar no dinheiro da família. Só que no final das contas ele matou todo mundo, jogou no poço e salvou o poço. Ainda bem que não tinha notícias populares na época, porque senão ia ser enterrou a família pra fazer adubo. Mas tem muita foto, viu? Nossa, é horror. Não aconselho. Que horror! Jamais. É mesmo, tem foto? Até os bombeiros. Teve um bombeiro que morreu quando começou a escavar o poço, porque naquela época, de novo, a gente tá falando de 1940, eles não entendiam que tinha que se proteger pra mexer nessas coisas. E acabou morrendo, entre muitas aspas, envenenado, né, intoxicado por causa dos corpos em decomposição que ele entrou em contato. A história é bem nojenta. É infecção cadavérica, né, o nome do negócio. Então. Ó, tem foto mesmo, hein, tô vendo aqui. É pesado. Meu Deus do céu, para. Não procura.
Eu avisei. Não, mas aí eu queria dizer também que nesse Linha Direta, na parte que eles estão mostrando sobre esse caso, cara, eu honestamente achei que, tipo, na hora que ele falou assim, e assim ele matou a sua família, e mostra os quadros, eu achei que ia ser só isso, tipo, mostra os quadros, esses são os tiros e pronto, acabou. Mano, eles passam, tipo, uns 2 minutos mostrando como teria sido, tipo, e as mulheres gritando, e Vira outro episódio, né? Vira outra história no meio do negócio. Aí eu assistindo, gente, por que isso passou na televisão? Jesus Cristo, o que tá acontecendo? Foi horrível assistir essa parte, eu não gostei não, gente. Não recomendo. Nota 10. Vamos pro próximo episódio. Ciência. Você vai ver 4 histórias impressionantes de pessoas que viveram experiência de quase morte, conhecida como EQM. Pessoas que garantem ter ultrapassado a fronteira da vida em direção à morte, mas conseguiram voltar a viver. Elas contam tudo o que viram do outro lado da vida. Mas onde elas estiveram durante esses poucos segundos da experiência de quase morte? O que elas viram nesse momento dramático? Cara, vamos falar claramente do pior episódio aqui dessa tríade aqui, que é a experiência de quase morte. Eu vou falar pra você, eu nunca tive tanta raiva de gringuito de merda quanto desse episódio. E assim, particularmente eu achei esse episódio tão ruim que eu queria muito que fosse um episódio inteiro falando sobre a flechada do menino. Que aquilo tava me dando muito mais interesse em continuar. Porque o que acontece? É um episódio que ele fala sobre a grande experiência de quase morte. Já temos um episódio, vamos lá. Google me ajuda. Tem mesmo. Esse é antigo, eu acho que de novo vai ser entre top 10, hein? Não, esse é um 148. Você tá mal aí de... Caramba, Sabe gente! nada de Mundo Freak. Mano, e eu sei o que cada participante disse em cada episódio. E agora eu tô ficando... eu já descobri coisa do Lucas, que eu lembrava de que episódio que ele tinha falado. Mas agora eu tô esquecendo, tô ficando cansada. Não é mais tão fangirl assim, hein? Não. Mas o crime, como a pessoa segurou a enxada na hora de matar a esposa, sabe, né? Mano, aí, ó, tipo, eu só fiz o episódio do Crime do Poço uma vez. Eu sei a história de trás pra frente. Do Andraus, do Joel, mas dessa porcaria, que ódio. Então essa é a moral da história. Quando tiver filhos, deixa assistir o que quiser. Senão fica assim. Se começar a falar assim, não pode ver desgraça, depois vai dedicar a vida a ver desgraça. Então, cuidado. Já mostra, já incentiva, falando, vamos ver esse aqui, que horrível. Para de chorar, senta no colo, assiste, abre o olho. Abre o olho, isso aqui é a realidade, ok? É isso que acontece com pessoas quando morrem. Caralho, que pessoas horríveis. Cara, e aí o que acontece? A gente tem a EQM, né, experiência de quase morte, que é essa crença de pessoas que passaram por situações limítrofes, né, entre a vida e a morte, né, em momentos ali da operação, entrar em coma, ou até mesmo na hora do acidente, e elas têm, num momento de morte derradeira, elas conseguem ser reavivadas, e tem memórias de um suposto encontro que ela tem com pessoas, entidades, ou de lugares, né, como se ela tivesse ido ali, parando ali no portãozinho ali, igual no do Tom e Jerry, né, que aparece a escadinha rolante, né, eu tenho trauma desse episódio também. Outra coisa é falar de Tom e Jerry. Tom e Jerry tinha episódios assustadores, diga-se de passagem, aquele dos ETs lá, eu tinha muito medo. É verdade, né? Nossa, era assustador mesmo. Então, eu acho que a ideia geral do porquê que eu não gosto do episódio é justamente porque eu não sei se eles não encontraram pessoas suficientes pra gravar o episódio, mas a ideia é que eles fizeram um pupurri de coisas que não são experiência de quase morte. Uma ou outra ali é. Essa própria historinha do menino que leva a flechada, ele não passa por uma experiência, ele quase morre, né? Ele precisa fazer diversas cirurgias, mas ele não tem uma experiência nesse sentido. Ele, na verdade, sonha uma parada nada a ver, que é ele apanhando de um gringo, né? Ele conta isso pra mãe. É a mãe dele que sonha. É a mãe que sonha. Ah, verdade. É a mãe dele. É pior ainda, né? A mãe dele que sonha. do filho apanhando de um gringo no banco da praça. E aí descobrem que da onde veio a flecha no prédio morava acho que é dinamarquês, né? Um holandês que seja. Holandês, né?
o holandês voador, que atira flecha. Então, e são vários desses pequenos casos, né, que vão sendo juntados, que é mais no sentido, tipo assim, o sobrenatural existem, tem pessoas que têm visões, tem pessoas que têm isso e aquilo, mas o episódio em si, ele não tem uma narrativa muito unificada, né? É realmente, tipo assim, tem essa história, aí tem essa, aí tem aquela, e elas não se conversam muito, é bem esquisito, né? Aí eles chamam os entrevistados, aí chamam, né, rabinos. Nossa, aquele rabino. Corta isso, pelo amor de Deus, Murilo, dá um pi aí. Foi o pi! E, cara, e são convidados que, tipo assim, eles não elaboram a parada. Eles são perguntados, você acha que existe o sobrenatural? Eles falam, não, sim, eu acho. Aí o católico vai falar, não existe isso, porque o espírito e o corpo é a mesma merda, porque o católico realmente não acredita em fantasma. Não deveria, pelo menos, aqui no Brasil é uma coisa meio doida. Mas, e aí vai pro Valdo Vieira, que pra quem não sabe é da conscienciologia, né? Porque... Pra quem não sabe, o Valdo Vieira, ele... Não sei se ele começa como espírita e tal, né? Kardecista e tal. Ele tem alguma rixa, né? Alguma coisa que acontece ali que ele sai do espiritismo e ele funda a conscienciologia. Que é basicamente a mesma coisa, só que com outras crenças, outros dogmas e outras paradas, assim, né? Então é outra coisa totalmente diferente. É isso que você acabou de falar. É a mesma coisa, só que muda tudo. É que é muito diferente. É que eu não sei explicar. Foda-se, não é tão relevante assim. Deixa eu fazer uma pergunta. O católico não acredita em espírito? Mas por que tem o Espírito Santo? Porque ele é divindade. Aí tu pergunta pro teu padre. Aí eu Fiquei curiosa agora, vou jogar no Google. Não tem espírito. Sempre você morre, você vai pro limbo e você fica esperando o juízo final pra você poder decidir se você vai. Um católico tá escutando isso, tá falando, não tem nada, é outra parada. Gente, eu sou a pessoa que virou uma vez e falou tranquilamente assim, mano, eu nasci no dia de Santo Antônio, nem sei lá quem é aquele molequinho que fica lá na escultura do Santo Antônio, nem isso eu sei. E a menina que trabalhava com nós, que era a Marê, extremamente católica, ela me olhou furiosa e disse, muito puta, Débora, o molequinho é Jesus. E as árvores somos nós. Somos aves. Eu jurava que católico tinha espírito, você morria lá, sabe, a novela Viagem, todo mundo de branco. Não, gente, Viagem é espiritismo puro, claro. Espiritismo, Nosso lar também, né? A galera gosta de branco. Nossa, mas que triste não acreditar em espírito. É que eu perguntei uma vez pra uma pessoa, ela falou isso pra mim, então não sei se ela mentiu, mas ela disse que era isso. Tipo, você morre, você fica no limbo, esperando o juízo final pra ver se você sobe, se você desce. Mas você lembra desse episódio, Morte? Qual a sua opinião sobre ele? Cara, esse eu não lembro, na verdade. Eu soube, eu entendi o lance narrativo. Cara, tipo... O lance de quase... O que eu posso falar de lance de quase morte é o que eu li a respeito, que são só fontes, né? Foi tudo na internet. Mas o episódio especificamente, eu realmente eu não tenho o que dizer, porque o do Edifício Joelma que eu ia pontuar e que eu chorei também quando eu vi. Porque é horrível. E esse eu não tô lembrado. Esse eu tô um pouco por fora. Eu acho que essa tentativa do episódio do Linha Direta falar sobre a experiência de quase morte é essa vontade de flertar literalmente com o mistério, né? Porque a gente até pode falar dos crimes, mas não necessariamente o crime é um mistério caso ele seja resolvido. É que falta substância, né? Faltou um grande caso que ligasse tudo isso, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tem crime, sim, com a experiência quase morte, mas, de novo, tipo, eu acho que eles focam bastante nas coisas. Eles focam, não. São casos brasileiros. E às vezes pode até acontecer, mas ser perdido, né? Documentação, então, é uma história contada de boca em boca, uma coisa bem nichada, onde a gente não sabe. Porque, por exemplo, quando eu tava fazendo Aniquiladores de Família, o que pipocou de gente me trazendo casos que eu não conseguia achar na internet, que era um negócio de que, tipo, aconteceu aqui perto da minha casa de não sei onde. Tipo, você joga na internet e você não acha, é bem complexo, mas imagina nessa época, né? 90, 2000, como é que era? Brincadeira. Pra mim, esse episódio, eu acho que foi uma zoeira dos editores, assim, tipo, o editor tava muito puto nesse dia. Ai, não. Deixa eu explicar, moleque. É que assim, começa assim, eu vou dar um exemplo do que aconteceu no episódio. Tem uma mulher falando da experiência dela, aí ela vira e fala assim, e aí, então, eu vi um túnel e tudo iluminava. Aí corta, vem a entrevista de um cara que é um super cético. Aí ele assim, o cérebro pode emitir diversas radiações, e aí você vai ter essas imaginações, no momento final são alucinações. Aí corta, vai pro cara espírita, é tipo, existe o túnel sim. Amiga, isso é mundo freak. Isso é mundo freak, eu não tô entendendo.
Mas foi um seguido do outro, assim, tipo, um corte do outro. Aí eu, assim, é pra eu deduzir o que disso? Existe? Não existe? É meu cérebro? É alucinação? E foi isso, assim, eles só jogaram as coisas pra gente. Talvez não na sacanagem, talvez seja naquele espírito do tipo assim, bro, se vira, falou, velho. Acredita no que você quiser, né? Pensa o que você quiser. Só que é meio pau mole. Pro episódio é meio pau molão, né? Exatamente. O lance do que acontece com o cérebro, etc., se você for pegar por isso, é muito parecido com o lance de tanque de flutuação, o negócio de tanque de privação de sentido. Só que no caso do tanque, você meio que vai cultivando até eventualmente o seu corpo acostumar com aquilo e você entrar em contato com uma parte de você que, né, sabe-se lá o que você vai achar. E aí, quando você pega alguns desses relatos de quase morte, bate com isso, é uma coisa cerebral. Então, assim, aí vai ter quem viu o túnel. Aí tem gente que tem sonho lúcido com o túnel. Tipo assim, que eu comecei a dormir, eu sonhei que a cama virou e eu saí escorregando. E é uma pessoa que dormiu e acordou no meio da madrugada, falou, que isso, que doideira. Então, assim, é difícil você abordar um negócio desse. Justamente porque o tempo não permite, você tem que ser um programa longo. E eu acho que o editor, ele fez o que a cartilha manda, que é mostrar os vários ângulos que você tem ali pra compor uma coisa, mas com tipo assim, amigo, nós não encontramos nada, cara. A gente tem essa galera falando isso aqui. Ninguém quer falar sobre o assunto, a gente não tem... E aí esbarra exatamente nessa parte. Não tem documento, não tem substância nem nada. A gente achou pessoas dispostas a falar, cara. Se vira, ajuda a gente, o programa tem que sair. Sim. Ai, gente, eu vou defender o episódio ruim, tá? Eu ia defender também. Defende. Eu vou defender o episódio ruim. Olha, é o seguinte, tem que ter sim, essas pessoas, elas existem. Não, tipo, não tô zoando. Porque a gente não conhece muita coisa do nosso cérebro, certo? E eu acho que é misterioso, sim, e cabe numa linha direta da vida. Só que como isso é abordado hoje, ainda é muito difícil, né? Porque, por exemplo, a Deb estava falando, era muito rápido. Vinha um cara cético, daí depois vinha sobre a ótica do espiritismo, daí depois vinha sobre a ótica do não sei o quê. Ou seja, ele tá tentando amarrar a situação para explicar, olha, existem pessoas que... Esse fenômeno, ele existe, certo? E as pessoas interpretam de jeitos diferentes. Faltou, tipo, a jogadinha de cintura só pra te falar, olha, ele existe e acredita no que for melhor pra você. Eu não acho que seja, tipo, um episódio pra gente jogar fora, tá? Assista um episódio, por favor. Não. É pra assistir. Mas, assim, por exemplo, tem uma hora que a mulher vira e fala assim, ou a mulher ou o cara, sei lá, aí eu vi lembranças minhas de quando eu era criança. Corta o cara. Não, o nome disso é hipermemória. Ela acontece quando você está sob um alto estresse. Aí, tipo, corta e o cara tentando contar um momento muito importante da vida dele e aí, entre esse cara falando que é isso, entra um rabino falando que é o espírito e a alma. E aí você fica assim... Mas assim, ó, eu vou defender de novo, porque tem uns episódios do Unsolved Mysteries sobre navios mal-assombrados da década de 80 que é feio, é muito feio. Tá na cara que aquilo é um CGI horroroso feio. Só que as histórias são muito legais. E agora, tipo, você quer ver uma coisa mais bem feita? O Unsolved Mysteries novo, que tem a galera lá do Pé Grande, dos OVNIs, etc., que tem o povo navarro que procura, né? É uma agência dentro da agência da polícia que eles se chamam de agentes sobrenaturais. Eles procuram evidências do Pé Grande, dos OVNIs, ao mesmo tempo que eles são policiais. Então, tipo, eu acho que super dá pra fazer, eu gosto da ideia e eu acho que tinha que estar dentro do subgênero do True Crime, que é bem interessante. Eu gosto também. Eu só tô querendo dizer, Jay, que eu achei que a edição foi muito bagunçada. É só isso. Tipo, era só colocando várias informações na cabeça da galera, assim, pá. E aí você assiste, tipo assim, tá, então é pra eu ouvir é pra eu entender que, sabe? Tipo, eu achei meio perdido nesse sentido, assim. Mas achei ok, assim, não achei muita... Achei um episódio ok, mas dos três é o piorzinho mesmo. Polêmica, hein? Polêmica, olha como ele é bom, gerou polêmica, já tá aqui o pessoal discutindo. Eu vou defender aqui também esse episódio ruim, excelente, porque eles foram muito bons em achar só história porcaria de gente tonta. Que o coitado do menino toma uma flechada no Rio de Janeiro, a menina cai do balanço, a outra vai na beira do mar bravo, vai cair do meu chapéu. Meu Deus do céu, gente. Pega assim mesmo, é assim mesmo. É quase um Darwin Award, né? Podia ser também um prêmio Darwin Awards no Linha Direta. Eu vou dizer o seguinte, eu tava assistindo aquilo e aí eu cheguei a uma pequena conclusão, que as pessoas que têm experiência com as mortes são aquelas que eu morri de uma forma muito estúpida e antes do tempo. E aí aquela coisa assim, porra, mano, você foi buscar um chapéu e meteu a cabeça na pedra? Não, sai daqui.
Volta pra lá, vai. Você já sabe como é que você vai morrer, né? É óbvio. Pagar sua língua. É óbvio. Ai, caralho. Mas assim, eu tive um interesse e fui procurar, além da pauta, um assunto específico, que foi o menino da festa. Da flecha perdida no Rio de Janeiro. Urca, Rio de Janeiro, década de 90. Urca, Rio de Janeiro, década de 90, início da década de 90. E aí, você tem uma briga de adolescentes, assim, meio que numa praça, no meio de uma festa e tal, acontecendo assim na rua. E do nada, em um dos prédios, alguém dá uma flechada e acerta um dos moleques. Cara, desculpa, não tem como não rir, né, cara? É uma flechada. É absurdo demais. A flecha perdida no Rio de Janeiro, mano. É muito absurdo. A flecha perdida. Entrou na ponte Rio-Niterói e nunca saiu de volta, né? Na ponte Rio-Niterói, que a galera vai e não volta mais. Vai, não volta mais. Gente tá falando, né? Parece que é, né, a experiência quase morte mesmo, né? Não. E aí, o que acontece? Em teoria, aí a mãe do moleque sonha com um gringo batendo no filho, né? Coincidentemente, tinha um holandês no prédio, né? E eu acho que vocês estavam falando, eu entendo, tem a questão da materialidade das coisas, né? Que é difícil você ter como averiguar esse tipo de coisa, mas o problema não é esse com esse episódio. Falta de materialidade nesse tema, ok. Como é que você vai comprovar que a parada existe? Eu entendo. Mas é que eu acho que essa foi a história onde tem uma coincidência. E do tipo, falar, talvez tenha rolado uma parada sobrenatural aqui de fato, né? Que é a mulher sonhar com uma parada e você casar com algo que aconteceu na vida real e tal. E aí os policiais vão lá e tal, eles vão investigar e eles encontram um arco do cara meio que guardado num armário, saca? E aí fica óbvio que foi o cara que fez isso, né? Meio que irritado com a barulheira, com a festa, essas coisas assim que estavam acontecendo ali. E eu fui descobrir, porque no episódio, você não tem o desfecho desse caso, né? Tu não sabe se o cara foi condenado, se foi o cara mesmo. Até nisso o episódio é meio merda, ele deixa meio... Não é nem, né? Tipo assim, eu entendo que eles não vão saber a condenação enquanto não sair, ok. Durante o tempo do episódio, ele não tinha saído nada, investigação nada, ok. Mas eles não dão nem... Eles só jogam lá, não. Tinha um cara com arco e é isso aí. Não tem uma... eles nem aproveitam... Talvez não seja esse o episódio, talvez seria gastar tempo demais pra uma parada que não era, de fato, o que eles queriam passar de tema. Eu lembro, Andrei, que é. Eles falam que a perícia fez, né, pra saber de onde que veio a flecha, chega no prédio, começa a investigar todo mundo, descobre que o holandês lá tem arco, que está sem a corda, né? Descobre nos armários dele flechas e levam ele pra lá. E o que o caso fala no programa é que o caso vai a julgamento. Então, tipo, ele ainda não tinha sido condenado, sabe? Então, tipo, é só isso. Tipo, o cara vai pro julgamento agora. Vamos ver o que vai rolar. Então, mas, por exemplo, é falado isso dessa forma, mas não é dado nenhuma outra informação. Do tipo, será que foi esse cara mesmo? Porque, sei lá, coincidentemente ele poderia ter um arco. Seria difícil pra caralho. Mas, poderia acontecer e tal. E, enfim, sei, né? Não tem mais nenhum outro tipo de informação. Quantos colegas teus cariocas têm arco e flecha, Andrei? Só pra eu saber uma coisa. Cara, por incrível que pareça, não é o primeiro caso que eu já vi de gente levando flechada no Rio de Janeiro, viu? Não, vai embora. Tô falando sério, tem uns casos bizarros de flechada no Rio de Janeiro. Andrei. Nossa senhora. E aí, o que acontece? Eu fui atrás dessa história pra descobrir se o cara foi condenado ou não. E aí? E eu não vou contar pra ninguém, sacanagem. E aí que o julgamento acontece em 2005, 10 anos depois da parada, e o cara, por júri, ele é condenado. E ele é condenado a 7 anos e meio de prisão. E é isso. Fica aí a curiosidade aí pra vocês. Já até saiu. Muito obrigada. Muito obrigada, porque faltou. Já deve estar solto, né? Já deu tempo já. Se bobear, não pagou 7 anos, pode ser por bom comportamento. Réu primário. Muita coisa. Dá aula de arquearia pros outros presos, né? Meu Deus. Ai, caralho. Tudo começou com uma luz no céu. Em seguida, uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Fatos reais ou um delírio coletivo? Na dúvida, militares da aeronáutica foram convocados para investigar a presença desses objetos voadores não identificados. Durante 4 meses, foi realizada a mais importante e sigilosa investigação. E aí a gente tem o terceiro e último episódio, que eu gosto do episódio. Eu tenho simpatia por ele, que é o Operação Prato. Que é muito legal, mano. Que é muito legal. É muito legal.
Óbvio que você ia babar ovo pra... Para. Primeira coisa, agora eu preciso falar novamente da edição, porque dessa vez eu consegui ver o editor, na época, um indie, muito emo, muito sofredor, que conseguiu meter Radiohead no início de uma coisa, uma Operação Prato. Essas latarias aqui combinam bem com Radiohead, vai todo mundo ficar deprimido, Elemento 115, vão tudo ficar doido. Vendo lá a Radiohead passando a legenda da música, assim, gente, que indie é esse? Por que você conseguiu meter Radiohead em Operação Prato, mano? O que tá acontecendo? Eu quero saber por que é o preferido do Andrei, além dos ETs. Tem que ter mais coisa. Vai, Andrei. De certo. Não, assim como o Joelma, eu acho que ele é um caso que ele tem um começo, meio e fim. Ele tem um encerramento, né? Ele deixa o mistério. Ele não fala que existem alienígenas, mas ele também não comprova nada. Não, é pouca materialidade. Mas, pô, ele tem bastante coisa pra mostrar, né? Então, ele tem aquela... Ele tem quase como se fosse uma pequena jornadinha do herói ali, que você tem o acompanhamento do capitão, sei lá, general, coronel, enfim, patente. É o Holanda, né? É o Holanda, né? O Irangi Holanda, que ele fala, ele é meio cético, ele tava lidando contra a operação. Aí ele é chamado quando... Inclusive, a gente tem um episódio da Operação Prato, que é o... Tem. Esse é mais recente. Olha, você vai cair do cavalo, hein? Não vou, é mais recente. Número 131. É super recente, já tá indo pro 500 essa porcaria. Tá indo pro 500, né? Nesse episódio, inclusive, do Operação Prato, a gente fez duas partes, né? Porque é um caso muito longo. E aí você tem o clássico Ilha dos Caranguejos, né? Que os caras são atacados no barco. E aí passa pros moradores se tocando pra dentro de casa, com medo de sair na rua. E aí você tem o exército entrando em ação. Aí você tem a toda, acho que é Velaide, né? Que é a enfermeira, né? Dando entrevista, que cuidou de parte dos pacientes e tal. É isso, médica. Enfim, tava cuidando ali dos pacientes e tal. E termina com o suicídio do Irangi na década de 90. E também tem umas coisas interessantes, que é a participação especial de várias pessoas importantes da ufologia. Nesse caso, falando um pouco melhor do que estão falando ali, né? Com um pouco mais coesão do que foi o episódio de EQM, assim. Um deles é o... É o tio de Varginha, não é? Não. Não é o mesmo tio de Varginha? É que tem muitos tios de Varginha, né? Você sabe, mas é o... Que tem a participação, inclusive, do Gevaerd, né? Que foi um dos caras que conseguiu a entrevista famosa com o Irangi, né? Que é retratada aqui nas dramatizações também desse episódio, né? Parte dela. E que é muito interessante, né? E ele participa ali das entrevistas, né? Ele fala... E eu acho legal porque, tipo assim, eu gosto quando o ufólogo, ele não quer ser a estrela do caso. Eu acho que nesse episódio, o episódio em si, eu acho que ele acerta muito nisso. Porque você tem o próprio Gevaerd e outras pessoas ali do caso dando opinião, mas ninguém ali tá se sobressaindo muito mais do que os próprios fatos que estão sendo contados dentro da questão ali do jornalismo. Então, dessa parte, eu acho que eu gosto muito. Não é alienígenas do passado, né? Que os caras viram popstar, cabelo arrepiado, aliens. Tá sendo abduzido lentamente, né? Pelo cabelo. E fazer uma pequena menção aqui, que infelizmente faleceu esse ano, né? Esse ano ou ano 2023? Passado. Foi por esses dias, né? Foi por esses dias. E aí mandar um abraço aí pra ele, onde quer que ele esteja. Minhas condolências à família. Ele foi um cara muito importante pra ufologia em si, né? Ele foi editor da revista UFO, né? Ele era o nome da... Tipo assim, você pensava em ufologia no Brasil, ele era... Acredito que seja o maior nome que a gente tem notícia, né? E tem essa curiosidade. Mas eu gosto desse episódio justamente por causa disso. Porque, cara, é um caso bastante emblemático que, pô, pro cara que é mais cético, né? Falar, não, isso é coisa de caipira meio doido, que não sabe interpretar as paradas. Não, mano. Você tem pessoas do exército, tudo bem que nos últimos anos o exército não tá lá com essa bola toda, mas, porra, é um cara que arriscou o nome dele dentro da carreira, né? Tudo mais. Tem relatório, tem a parada toda, tem bastante materialidade nesse caso, inclusive é abordado no episódio, né? Inclusive tem o jornalista de Belém, se eu não me engano, da época, que cobriu os casos e tipo, as pessoas foram aparecendo, eu fui reconhecendo as pessoas por estudar esse tipo de caso, eu fui reconhecendo as pessoas e falar, pô, eles chamaram as pessoas certas que participaram de vários núcleos diferentes, então isso eu acho que é bacana. Você não fez um especial sobre, que comentou um pouco sobre a Operação Prato? Como assim, se eu fiz um especial? A gente fez 2 episódios inteiros. Né? Não foi da Operação da Prata, aquele especial que você fez, que você entrevistou uma galera. Criptologia, a gente não aborda a Operação Prata, a gente aborda a Noite Oficial dos OVNIs. Ah, tá. Porque eu ia falar pra você falar um pouco, era isso que eu acabei de interromper pra falar sobre mais um evento. Não tem problema. Na verdade, eu vou falar, na verdade, uma outra parada. Eu estou trabalhando com a Operação Prato no momento e eu não posso falar pro quê. Eu tô também trabalhando daqui a pouco a Operação Prato, cheio. Que é a hora da jantinha. Ai, que filha da puta. Mas não é um baita nome de um programa de governo contra a fome? Operação Prato. Olha Nossa, aí. que horror! Ah, o Alckmin que lançou a Operação Prato.
Ai, caralho. Mas aí, vocês gostaram do episódio? Só eu tô falando aqui. Pra caralho. Esse caso é muito doido. Eu também já não vou falar que eu sei tudo e nem bastante, mas assim, eu sei desse caso. Esse episódio é muito bom, esse caso é do caralho. E eu sempre parto disso, cara. Por que que o cara ia lançar uma dessa numa época que a galera simplesmente não ia botar fé? E o cara sabe, velho, ninguém vai botar fé, mas eu preciso botar isso aqui. Tipo assim, saca? Eu fui preparado pra, pelo menos, avisar a galera, sabe? Eu não sei o que fazer na porra da situação aqui, mas eu fui preparado pra avisar, vou escrever. E é isso aí, sacou? E, tipo assim, o efeito disso no cara fica óbvio, né? O cara tirou a própria vida e puta, e os relatos, o cruzamento dos relatos bate muito. A composição narrativa. Esse aí foi. Eu acho que junto com o Joelma, aí acho que é o melhor conjunto de porções narrativas que eles puderam arrumar, de quem chamar, como montar, por onde vir e tal. Tipo assim, realmente faz o anterior parecer amador. Tipo assim, não conseguimos os freelas que a gente consegue sempre. Tipo, chama esses doidão aí. Nossa, mas eu nunca trabalhei nisso, cara. Só faz. Toma aqui uma cartilha de teoria e se vira. E os efeitos também são bem melhores, assim, os efeitos especiais das naves. Sim. E tal. Eu achei muito, muito ok. Muito ok. Hoje tá datado, mas pra época foi foda. Não, super produção, tá doido. Pra TV, pra um jornalístico de TV, você tá doido. Mas é porque tem o peso que o caso merece. E é muito, sei lá... Tipo, eu não sei, porque eu não gosto nem de entrar nesses assuntos, assim, porque aí vai desdobrar em todo tipo de interpretação possível e tal. Mas é um caso maravilhoso e frustrante. E eu acho que aí, nesse ponto, Linha Direta arrebentou. Eu acho que é aquele negócio, ele tem a materialidade que um programa de crime precisa ter, mas ele tem um mistério, e é um mistério com o peso da corroboração de um monte de gente com relatório oficial e o cacete. Então, assim, eles conseguiram fazer o bagulho, um programa de crime sobre um mistério. Tipo assim, correram tudo bonitinho e continuou no ar. Você continua, tipo assim, porra, será que eu queria estar lá pra poder ver? Não, eu vi também. A mesma coisa aconteceu comigo. Tipo assim, foda do que estar lá, né, pra ver se a parada... Porque tá todo mundo falando, tipo, tu compra a ideia, né? Pois é. Não, e imagina o tamanho do cagaço, velho. Imagina você viver um rolê desse, cara. Você tá lá e, tipo assim, arrisco dizer que mesmo hoje, com, né, a quantidade de informação, de casos que já foram estudados e tudo mais, você vivenciar isso ainda é um puta cagaço do caralho. Você imagina quando, tipo assim, tinha informação sobre o tema? Sim, mas era uma informação de nicho, era uma informação que você não tinha à pronta disposição. E você vive um negócio desse, cara, é difícil, é isso, você compra a ideia, você quer estar lá, ao mesmo tempo você não quer estar lá. Fala, cara, nem fudendo, tá doido? Nem fudendo, mas... Imagina, no coração da Amazônia, sendo atacado, de uma parada que tu não sabe o que é, cara, foda mesmo. Puta que pariu, e assim, é o conceito por si só, ganha. Vamos falar, tipo assim, beleza, vamos abordar pelo alienígena, mas é igual, sei lá, não vou falar que é igual porque não são parecidos, mas tipo o Dyatlov na Rússia também, que aí eles foram atacados pelo Yeti, e aí teve avalanche, aí todo mundo ficou muito louco. Tipo assim, eu li uma manchete atravessada falando que alguém tinha resolvido, eu não sei se procede, mas enfim, a Noite Oficial dos OVNIs eu acho que conseguiu fazer isso sem, sabe, conseguiu fazer o negócio acontecer e ao mesmo tempo ficar no ar. Então pra mim, assim, é masterpiece, é um programaço. Boa, isso aí mesmo. Eu acho também um excelente episódio, cara. E eu que sou tonta, tá deixando bem claro que eu sou tonta. Quando eu tava assistindo... lá vem. Quando eu tava assistindo, vê lá as luzes entrando pelas casas lá, né, no teto e tal. Eu lembro disso porque eu ouvi os episódios do Mundo Freak sobre Operação Prato. Então eu lembrava do que ia acontecer, sabe? Tipo, eu falei assim, tá, tem isso, tem esse lance. Eu lembrava do que ia aparecer no episódio, assim. E quando eu vi ali acontecer, eu pensei uma coisa muito idiota, eu peço desculpas, eu pensei assim, nossa, se fosse aqui em São Paulo, eu pensei assim, lá o Aloca fazendo show, sabe? Tipo, é show de luzes de Aloca. Meu Deus, Débora. Operação Prato do Alok. Literalmente, os pratinhos brilhando, né? Tá bom! Mas, mano, é 1970, comunidade, tipo, de pescadores, sabe? É assim, não tem como, sabe? Eu juro que eu pensei isso e falei, ai, nossa, Débora, não pense essas merdas, Débora, assiste o episódio.
Esse conselho. Não, é um episódio muito bom. Eu acho que a gente não falou e é bom a gente destacar a narração de Carlos Vereza nos episódios. Porra, é verdade, hein? Né, que ele não fala, ele quase rosna de um jeito bom, né? Em 1977. Ele é bem... Sim. ele dá aquela tensão que você precisa, e eu acho que nem o Mordente falou, no caso aqui desse episódio da Operação Prato, eles dão muita sorte do tema ser o assunto ser muito interessante, né? Que nem é o do Joelma mesmo. No caso lá de Quase Morte, eles não tiveram tanta sorte. O tema era muito... Acho que eles não conseguiram muito traduzir o interesse no tema que a gente poderia ter, mas nesse caso da Operação Prato, cara, eu acho que eles fazem redondinho, assim. Eu lembro disso passando na televisão e eu fiquei, cara, que eu queria estar lá também, fiquei com essa sensação, porque eu não tenho medo de ET, não, tenho medo de fantasma. Eu não quero ver fantasma, não, fantasma não precisa pra ficar aí, fica quietinho, mas ET eu sou muito doido, eu queria, antes de minha morte, né, antes da nossa, né, do nosso tempo aqui, que tivesse acontecendo alguma coisa, então eu acho que é um episódio interessante por isso. Mas vai saber se acontece. Vai saber, né, eu quero saber. Tá chegando aí, hein? Tão abatendo uns aí, hein? Eu quero acreditar. Eu sou desses, nesse caso. E também a edição é bem legal mesmo, os efeitos, né, que pra época, pô, a Globo gastou ali uma bala num programa que não tinha, sei lá, é um programa, se você for para pensar, ele não é um programa fácil de ter um patrocínio, assim, até em intervalo comercial, né? É um negócio que passava tarde, é um negócio que não era uma classificação livre. Mas ele virou um programa meio cult, não? Onde as pessoas falam muito mais do que, tipo, assistiam na época. Eu tenho essa leve impressão. Sim, até tem um canal no YouTube com todos os episódios. Linha Direta Justiça, o Mistério, tudo lá. Não sei se é oficial, acho que não, né? Não. Mas tá bonitinho. Não deixa a Globo saber. Vale até uma pesquisa póstuma, deve ter jeito de olhar isso. Quem que anunciava no Linha Direta aquela hora? Presunto, né? Só podia ser. Ai, meu Deus, Eu gosto de falar nome de marca de presunto agora. Mas inclusive vai voltar a Linha Direta esse ano com o Pedro Bial. Ai, infelizmente, né? Não... Caralho, é com o Pedro Bial? É com o Pedro Bial. Eu não vou dar opinião sobre isso. Vou boicotar essa porcaria. Podiam, né, pensar em outros, né? Sei lá, o Mocotó. O Mocotó tá ensinado a fazer. André Marques. Rodrigo Faro, bota a vinhetinha. Cavalo. Já pensei André Marques discotecando enquanto tá falando dos casos. Tanto apresentador, mas vai voltar com o Pedro Bial e... Eu queria muito que voltasse o Linha Direto, não, caramba, o Você Decide, cara. O Você Decide também era muito legal. Você decidia, você ligava lá o 0800 e ninguém garantia que aquele episódio, que aquele final tinha sido mais votado, mas eu adorava ligar pra aquele negócio. Podia fazer com a internet, né? Hoje podia ser hashtag, levanta hashtag. O choque que a sociedade brasileira não teve quando o Antônio Fagundes apareceu de cabelo raspado, filho. Sim. Saco? E aí virou, e aí, tipo assim, ó, cor de cabelo raspado, a molecada no colégio, tipo, que às vezes alguém cismava, raspava o cabelo, aí todo mundo que raspava o cabelo, tava tipo assim, sei lá, 2 moleques trocando ideia, aí o menino que raspou o cabelo chegava do lado, assim, na frente da conversa. Situação difícil, né? igual ele fazia no Chroma, aparecia na frente do episódio. Esse foi um dos melhores memes da minha época de colégio, cara. Situação difícil. Meu Deus. Era muito bom. Raspou o cabelo, cara. Você ganha o direito automático de interromper qualquer conversa. Fazendo situação difícil, né? Eu não lembrava disso, mas é verdade. Era sempre uns casos assim, né? Sempre uns dilemas morais que aconteciam. Sim. A questão é que o Linha Direta, ele se encerrou, né? Ele volta esse ano, né? Mas ele se encerrou porque a forma da Globo fazer programa mudou, né? Trabalhando mais por temporada e tal. Essa foi o discurso que eles deram, né? Falou, por que acabou? Ele falou, agora a gente vai funcionar como temporada, então é isso. E aí não voltou mais como temporada, só não voltou. Entenderam como um formato antigo e decidiram encerrar dessa maneira, né? E aí vamos ver o que tem por aí, né? Mas... agora, sabendo certas informações aí, eu tô meio... Sabe o que pode até ter sido, de não ter voltado, ter dado algum conflito? Porque antes a televisão não tinha muita vergonha de copiar formato, né? E hoje os formatos são todos vendidos. Às vezes deu até conflito com um gringo que a Jay falou, e a Globo já não podia mais pôr, porque olha só, então, gente, vocês estão roubando o nosso formato. E agora, se eles conseguiram, né, licenciar...
para poder voltar. É que o Unsolved ele foi vendido para várias emissoras e no final das contas agora ele foi pro Netflix, né? Ele teve muitas temporadas e eu acho que ele deu uma morrida quando o apresentador principal dele, agora esqueci o nome dele, que ele é muito caricato. Foi ele que... Caricato no sentido de... Ele era a alma do programa, porque sabe quando vocês estavam falando, tipo, da voz, da interpretação, de como ele lidava para falar do programa? Aquilo se tornou ele também. Antes ele era um ator muito famoso e depois, quando ele entrou para Unsolved Mysteries, parece que morreu quando ele morreu. Então meio que foi bambeando de emissora para emissora. E daí a Netflix, ela pegou esse formato novo, porque esse negócio do formato é muito real. E a gente vê, né, essa mudança que antes era TV, que você esperava pro episódio sair na próxima semana, tinha aquela animação, a expectativa de esperar, e hoje não, você tem um seriado fechadinho de 8 horas que você senta, assiste e termina, né? E agora funciona realmente pelas temporadas, como o Daniel tava falando. E daí a Netflix, ela pegou uma produtora que estava fechando nessas temporadas e tá tão bem produzido. Eu não curto muito, tipo, você estava falando do episódio da Operação Prato, né? Eu não gosto muito dos episódios de alienígena. Eu não sei porquê, visualmente não me apetece, eu não acho legal de assistir. Eu gosto muito de ouvir e gosto muito de ler sobre, mas visual eu não sei o que rola comigo, que não fica legal. Mas esse que saiu agora, que é dos policiais, né, que são os policiais do sobrenatural, ficou bem amarradinho, bem legal e bem bonito. Eles estão conseguindo trazer um pouco desse Unsolved Mystery Sim de antes. Não é mais a mesma coisa, tipo, olha, toma aqui uma atualização do que aconteceu, os casos são menores, tipo, era quase 6, 7 casos num programa de 50 minutos. Agora na Netflix são 2, 3 casos num episódio de 50 minutos, né? Pra elevar essa produção. Então tem tudo isso, né? O formato que a gente tinha nos anos 80, 90, 2000, a gente tem outra coisa hoje. Então, tipo, não é de se jogar fora, é o que tem hoje não presta. Não, é só adaptável e manter a mesma essência da coisa. Ou então modificar, não sei, né? Nada se cria, tudo se transforma. Não tem essa de trazer um novo, um espetáculo aqui revolucionário. Não tem essa também. Então, até uma coisa que eu achei bem curiosa quando eu tava lendo a pauta é que o Linha Direta, ele tinha ganhado prêmios, sabe, assim, ligados aos direitos humanos. E o pessoal de direitos humanos falando que o programa tinha que voltar e tal. E me surpreendeu bastante, porque eu achei ele bem gráfico e eu achava que o pessoal de direitos humanos ia ser mais contra, sabe? Tipo, não precisa mostrar isso desse jeito. E eu achei muito surpreendente eles estarem a favor disso voltar logo, né, pra televisão. E tem aquele debate, né, Debs, que é o gênero de crimes reais não ser uma coisa sensacionalista. Ela não é pra ser sensacionalista e não é pra você ter aquela coisa de, tipo, criar fãs, né? Porque quando nasce um seriado, você acaba criando pessoas aficionadas por aquilo. O gênero de crimes reais, ele é informativo e ele tem que prestar, né? Ele se faz o papel de prestar um papel para a sociedade mesmo, de ajudar, que é o que o Unsolved Mysteries fazia, é o que o Unsolved Mysteries continua fazendo e é o que o Linha Direta ele tentava se propor, né? Porque, tipo, o Unsolved Mysteries também tem os episódios de ETs. Até no final ele fala, caso você tenha algum contato, avistamento, por favor, contate com a gente. Então, tipo, eles levam a sério. Não é uma coisa só pra você fazer chacota, então só pra usar de mistério. Não, é um negócio que existe, é um fenômeno social que tá aí, por que não falar sobre ele, né? E, quem sabe, não ajudar a solucionar e, sei lá, trazer um pouco de, não finalização, porque nunca é uma finalização pra uma história dessas, né? Mas um pouco de, sei lá, apaziguar a mente das pessoas que estão envolvidas e quem estão vivas, né? Então, tem essa reflexão sobre os programas visuais de crimes reais. Olha aí, muito bom. Quando bem feito, né? Quando mal feito, aí também é... eu ainda vou defender os mal feitos de fantasma. Eu acho meio farofa, mas eu gosto bastante, me diverte. É isso, gente. Gostaria muito de agradecer muitíssimo essa mesa maravilhosa. Você que ficou aqui até o final, querido ouvinte. Daniel Bayer, Rafael Mordente... Digam seu jabás, mensagem final, o que aprendemos com o episódio de hoje? E hoje, então, aprendemos que... Cuidado com flechas, né? Acho que é uma maior lição. Principalmente no Rio de Janeiro, né? Não vai pegar, seu chapéu caiu na pedra, no mar lá, não pega não. Mas enfim, agradecemos aqui, né, Mordes, o convite, lembrando que pode chamar qualquer assunto, a gente pede
Perdão aqui pela bagunça um pouco que a gente faz, mas é o nosso jeitinho. E lembrando que a gente tá lá no Decreptus, decreptus.com, ou aí nos agregadores todos. Voltamos aí já, esse ano de 2023, com muita loucura. Então você acha a gente lá. Exatamente. Show! Gosto do mundo. Exatamente, é tipo o miau da equipe Rocket agora. E é isso aí. Gente, então agradecer muitíssimo a vocês e aquilo, não olhem para trás. Antônio Fagundes sem cabelo, né, atrás, sem cabelo raspado. Eu ia falar Flash, só que eu falei, cara, a gente tá sacanagem demais da Flash. Vai ter um vídeo problematizando pra caralho. Tipo, problematizar o que? O menino tá vivo. Tá pô. ótimo ele. Tá tudo certo. O menino tá bem de saúde, sobreviveu. Virou Bolsonaro, tá ótimo. Tá tudo certo. Meu Deus. Virou? É mesmo? Como é que sabe? Não, sei lá que virou. Tipo... Ah! Como é que eu vou saber se esse cara virou Bolsonaro, bicho? Vindo do Rio de Janeiro tem 65% de chance de ser verdade. Era exatamente o meu ponto. Eu falei assim, então, né? É verdade. Ele falou que sonhou com o Papai do Céu, nos negócios assim, né? Muita chance. O que é essa quadrilha do Tourniquet? Que eu não sei o que é. É uma boa pergunta. Eu não sei se era só uma gangue de assassinos ou se era um grupo de extermínio. Porque grupo de Eu extermínio acho que era rolava pra grupo de caralho no extermínio. Brasil nos anos 90 também. Então eu não tenho certeza o que é. Eu Ou acho se era que era só uma grupo de gangue que, extermínio. sei lá, tipo, roubava a galera e estrangulava geral com torniquete. Eu não sei exatamente o que. Eu fiquei interessada, não pelo lado... Interessada em saber o que é, né? Ai, cacete. Quer entrar na gangue também? Fiquei interessada. Tá eles no LinkedIn. Galera de Belo Horizonte, manda aí contato aí. Jay, eu só conheço o Comando Vermelho. Como que eu posso trazer essa franquia, né? Como que eu posso franquear o Esquadrão do Torniquete na minha cidade? Ai, meu Deus, não. Levar o Brasil todo nessa grande iniciativa, Jay, né? Jay, não pode. Não faz isso. Jay vai procurar eles no LinkedIn também, pra ver se tem vaga. Não tem aqueles caras lá que falam qual é o top 10, né, momentos empreendedor, e pega um mega traficante, tipo, internacional, e fala como você ser, né, um ganhador na sua vida com 10 dicas que a gente aprendeu com esse mega traficante internacional. Com Pablo Escobar. Com Pablo Escobar. Esse post existe de verdade, eu não tô zoando, ele existe mesmo no LinkedIn. Não, você tá zoando. Sim, existe. Você tá zoando. Existe. Eu acredito. Vindo de lá, eu acredito. Existe, mano. Existe. Não, mas era grupo de extermínio. Pelo que eu tô vendo aqui no Google, era um grupo de extermínio. Só precisa dessa. Eu acho que o Espírito Santo, então, é o rolê da Trindade, né? Porque é o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tô aqui raciocinando já pra vocês. Pai, Filho e Espírito Santo. Acho que é o rolê da Trindade. Eu ouvi outra coisa. Eu ouvi você falar que era a rola da Trindade. Não deixa disso mesmo, né? Caralho, esse episódio vai ter 15 minutos de existência. A quem você convida também? Mas aí, Mord, você lembra desse episódio? Eu não sei se eu entendi, se eu segui direito, mas é Espírito Santo, então é Piúma, Marataízes e Guarapari, né? Se eu não me engano. Eu acho que a trindade é essa. Cara, não faço a mínima ideia do que você tá falando. De repente, Mordes meteu a língua dos anjos. Eu não entendi uma palavra. Mordes mandou um xiste geográfico agora. Eu tenho que falar do meu país, né? Meu país, Minas Gerais, de vez em quando. Agora você explica pra gente, por favor, que eu não sei o que tá acontecendo. É, porque mineiro tira férias no Espírito Santo. Tem um estado que é só para todo mundo, aparentemente eu vou ter que partir daí. Existe um estado na região sudeste do Brasil que chama Espírito Santo. Fica um pouquinho para cima do Rio de Janeiro, um pouquinho para baixo do sul do Bahia. Filho da puta, velho, que arrombado do caralho. E aí, os mineiros normalmente vão para a praia lá, ou no Rio também, tem vários lugares. Mas aí tem 3 praias que são bastante mineiras, assim, que é Guarapari, Marataízes e Piúma. Marataízes, na verdade, eu acho que eu não sei se o Marataízes é no Rio, eu vou até conferir em tempo real aqui. Atenção, informação importante. Não, é no Rio, é Saquarema, né, que é no Rio. Saquarema é no Rio. Saquarema é no Rio, então é isso. Então não tem nada a ver, mas as duas coisas cruzadas na minha cabeça. É Marataízes, Piúma e Guarapari. É a trindade do Espírito Santo. E qual que é o nome da praia que é com P? Piúma.
Eu tava assistindo Matando Matheus a Grito sobre mineiros, e ele é mineiro. E aí ele falou que nessa praia, quando ele era criança, ele ia nessa praia, porque era praia de mineiro, e lá tinha os jornais de lá, tipo, jornais pequenos de Minas, lá naquela praia, no Espírito Santo. De tanto mineiro que ia. A maioria dos torcedores é Atlético e Cruzeiro, tipo... É a praia de Minas. Exatamente. Boa. Grandes geografias brasileiras. A gente pode fazer esse episódio aí. No próximo episódio, Amapá. mundofreak.com.br